Conhece ecogastronomia? Slow food? Pois é, hoje vamos conhecer a Cozinha Berta. Vamos conversar com a Débora para entender um pouco mais sobre esse movimento que está ganhando muita força aqui no Brasil. Vamos lá? Estou aqui na Cozinha Berta falando com a Débora e com a Vanessa, que a gente vai desmistificar algumas coisas ligadas à ecogastronomia. Começando, o que é ecogastronomia, Débora? Então, ecogastronomia, para mim, é um conceito que engloba o bem-estar nosso e, obviamente, de uma forma fractal, o planeta também. Então, é você se alimentar de forma consciente. Sim. Desde não gerar lixo, então, alimentos in natura, orgânicos, usando o conceito slow food de pequenos produtores também, que você está ajudando a economia planetária e outras pessoas, então é o sentimento de satisfação que gera isso, e se nutrindo de forma adequada e que vai te trazer bem-estar, vai aumentar seu nível de serotonina, sua força interna, física, mental e espiritual. Para mim isso é ecogastronomia. Você, Vanessa, como é que é essa nova tendência, que na verdade não é tão nova assim, a gente só que se afastou um pouco do meio ambiente, né? E a gente está tentando retomar isso. Como que isso aflora no nosso organismo? Se não tem absorção dos nutrientes, se você tem problemas intestinais, então não adianta nada buscar boa gastronomia. Você é feliz. Exatamente. Porque o aparelho digestivo precisa funcionar bem. E se você não coloca os alimentos adequados, você vai travar, né? E como você estava falando para mim também sobre aquela questão de que essa boa alimentação pode curar alguns tipos de problemas, não foi nem Parkinson, não, como é o nome do... Alzheimer. Vamos falar disso? Tá. Então, o negócio é o seguinte, o intestino, na verdade, ultimamente, por causa de todos os estudos que se tem feito em relação ao intestino, é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Porque se ele não está saudável, se ele não está absorvendo os nutrientes necessários para o corpo, para nutrir o corpo, nutrir a mente, então não vai ter felicidade. Claro. 85% da serotonina produzida no nosso corpo vem do nosso intestino. Eu acho isso fascinante, fascinante. E o pessoal hoje em dia comprando esses alimentos em supermercado, empacotados, industrializados, que não nutrem o corpo, não nutrem os olhos, não nutrem o paladar, não nutrem os nossos sentidos. E aí eu me pergunto, o que é que a gente quer com isso? O que é isso que está fazendo com o nosso corpo? Né? E daí as pessoas começam a ter essas doenças como Alzheimer, crianças com hiperatividade, pessoas com problemas hormonais, com depressão. Muitos estudos recentes mostram que a saúde do intestino é vital para curar a depressão, para curar a flutuação das emoções, da ansiedade. Então, com isso a gente pode fazer uma ligação com essa ecogastronomia, que na verdade procura manter o ambiente saudável, o ambiente sustentável e o corpo também. Pensa que você tá, tipo assim, tem milhares de pessoas do planeta tristes, infelizes, com depressão, passando mal, que não sabem comer. Se você falar pra elas, cara, seu intestino é a fonte de tudo.
para de comer esse monte de lixo, começa a se alimentar de forma melhor. A serotonina, que é o hormônio do prazer, a felicidade, o centramento, tranquilidade interna, menos ansiedade. Eu gosto do termo fractal. Eu enxergo tudo como fractal. Sim. Então, a nossa flora intestinal e a flora e flora. Então, esse desespero, vamos plantar uma árvore, lixo, não sei o quê. Então, pensa em você, pensa na sua flora. Se você está nutrido, feliz, conectado, você vai tomar a atitude certa, você vai estar sem ansiedade, você vai acertando a sua vida passo a passo. E o primeiro passo é esse. É que você esteja funcionando bem. Senão você vai buscar compensação. Sim. Vai comer uma porcaria, vai gastar seu dinheiro à toa. E não vai resolver o problema. Não vai. Paliativos. Você descobriu tudo isso e você entrou nessa cozinha, nessa slow food. Como você descobriu? Então, como você percebeu a necessidade de você fazer isso? São muitos anos de experiência, né? De estudos, né? De estudo. Eu entrei na gastronomia através da macrobiótica. Eu comecei caíram uns livros na mão, eu morava em Trancoso na época, e cuidava de uma casa que tinha uma biblioteca incrível. E eu comecei a fazer testes e comecei a ver em mim como aquilo mudava meu humor. Macrobiótico, super estreito, bebe pouca água, come todas as coisas prensadas. Então eu fiquei mais dura, mais direta, foi bem interessante. E daí eu comecei, antes de estudar gastronomia, e eu comecei, já sabia como os alimentos mudam, interferem no nosso corpo, no nosso humor, sim, de forma empírica, né? Sim. Daí fui morar na Itália, morei muitos anos na Itália, conheci o slow food lá quando estava começando, era uma coisa bem pequenininha. Numa manhã você visitava todo o Salão do Gosto, que hoje em dia tem, acho que são 8.000 expositores, o último. Porque o slow food começou, o Petrini, começou no começo dos anos 80, quando o Parmalat, quando começaram as leis europeias de proteção para o queijo, então não podia mais fazer queijo com leite não esterilizado. O gado, que dava menos leite, mas dava um leite especial, que só com aquele leite poderia fazer tal queijo, sim, começou a ser extinto, porque todo mundo queria o gado que comesse pouco e desse bastante leite. Ele começou, realmente foi a história do leite ali, na região dele, ali, no Norte Itália. O italiano Carlos Petrini é jornalista e fundador do movimento Slow Food Internacional. Sua missão é conscientizar o mundo de se alimentar melhor. Let's stop destroying our forest and polluting our oceans, soil and air. We can do it together, now. Os agricultores, os pastores, os produtores artesanais são os guardiões da nossa tradição. S'occuper d'alimentation, cela signifie prendre soin de la planète. Отбираемые тысячелетиями семена отражают историю территории. Il faut agir ensemble, maintenant. Tenemos que actuar ahora, juntos. La diversità è la nostra grande ricchezza ed è la base della nostra felicità. Difendiamo il futuro. Vamos defender o futuro. Setzen wir uns für die Zukunft ein. Защитим будущее Let's вместе. protect our future. Défendons le futur. Uma coisa que você acha que é pertinente a gente falar sobre essa forma de se alimentar, de se reeducar, que a gente melhore a nossa forma de alimento mesmo, de consumo, tem alguma coisa que você acha que a gente tem que falar sobre isso? Eu acho que sim, eu acho que como eu moro no exterior, eu vejo isso muito forte, tem um movimento muito forte, a volta à valorização da comunidade, valorização de consumir alimentos que são produzidos na região, alimentos que são da estação, alimentos que não são empacotados. Busca de ir mesmo à fazenda, colher você mesmo e trazer para casa. Que na verdade no final das contas vira uma atividade familiar, assim, que
vai toda a família, passa o dia lá, passa o dia no campo e colhe morangos, seja lá o que for, entendeu? Isso é muito forte lá fora. Tá vindo pro Brasil bem pouco, né? Talento ainda. Talento. E os orgânicos. E olha que os a gente tem um orgânicos. Brasil cheio de um solo que tudo que maravilhoso, se planta muito fértil. O clima muito incrível. fértil. clima, em qualquer lugar que você vai ter um bom clima. Eu não consigo entender por que a gente não pegou ainda esse movimento. E outra coisa também, a volta à valorização do que os nossos antepassados faziam também. Sim, como o caldo de galinha, o caldo de ossos, que é muito, muito, muito bom para a recuperação do intestino. O jeito que os nossos avós, nossos bisavós cozinhavam, sabe? Claro. Sem aditivos, só com as ervinhas ali do jardim. Depois dessa aula incrível que eu tive com a Vanessa e com a Débora é chefe, a Vanessa é nutricionista. Nutricionista não, ela é nutróloga. Qual é o prato que a gente vai fazer? Então, é um prato que engloba bem isso que a gente falou. Primeiramente, ele não gera lixo. São todos alimentos in natura que a gente processa aqui dentro do restaurante mesmo. E ele tem um termogênico, que seria o gengibre, que ativa a circulação, ativa a digestão. Ele tem o limão, que é um alcalinizante, que alcaliniza o corpo, promovendo um ambiente não propício a bactérias. Tem as ervas, né, salsinha, coentro, hortelã, que são vermífugos, que são super ricos em sais minerais. A salsinha é super rica em vitamina A e C. Esse é uma parte do prato. O outro é o nhoque de aipim, que esse seria o molho, né, essa primeira parte. O nhoque de aipim, cheio de nutriente, muito rico em fibra. A gente não vai usar glúten, não vai usar farinha de trigo, a gente vai usar tapioca, o próprio aipim, para criar o nhoque da liga. Depois a gente vai usar um pouco de camarão para aumentar o teor proteico, que a gente, no pesto, no molho, tem coquinho licuri e castanha de caju, que são ricos em proteína também. Mas o camarão aumenta um pouco e é uma proteína saudável, rápida absorção, menos agressiva ao planeta também. E um toquezinho depois eu conto, que eu não vou contar agora. Não vai contar agora, é segredo. Só um toquezinho, vanilização, que é só na última hora. Ai, que tudo. Vamos cozinhar? Bora!